Existe um segredo antigo escondido em um dos livros mais curtos e ao mesmo tempo mais profundos da Bíblia. Um conjunto de princípios capazes de transformar decisões, relacionamentos, finanças, caráter e até o rumo de toda uma vida. Esses princípios não foram escritos por filósofos modernos, nem por especialistas em sucesso. Eles foram registrados há milhares de anos no livro de Provérbios, e mesmo depois de tanto tempo, continuam revelando verdades que parecem ter sido escritas para os desafios que enfrentamos hoje. A maioria das pessoas vive tentando descobrir como tomar decisões melhores, como evitar erros que destroem oportunidades e como construir uma vida mais estável e próspera. Mas poucas percebem que a Bíblia já deixou pistas claras sobre tudo isso. Provérbios não é apenas um livro de frases bonitas. Ele funciona como um verdadeiro manual de sabedoria prática para a vida diária. Dentro dele existem códigos de comportamento, princípios de liderança, lições sobre dinheiro, relacionamentos, disciplina e até controle emocional. São orientações que mostram por que algumas pessoas avançam com firmeza, enquanto outras ficam presas em ciclos de frustração. E quando esses princípios são compreendidos profundamente, algo poderoso acontece. A forma de enxergar a vida começa a mudar. Talvez você já tenha ouvido alguns versículos de Provérbios antes, mas hoje vamos olhar para eles de uma forma diferente. Vamos revelar 15 princípios poderosos que podem mudar completamente a maneira como você pensa, decide e constrói o seu futuro. Cada um deles funciona como uma chave capaz de abrir novas perspectivas sobre a vida. Alguns desses princípios podem confrontar hábitos que parecem normais na sociedade atual. Outros podem trazer respostas para perguntas que você carrega há muito tempo. Mas todos eles têm algo em comum. Foram testados pelo tempo e continuam funcionando para quem decide aplicá-los com sinceridade. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que Provérbios não fala apenas sobre religião. Ele fala sobre como viver com sabedoria em um mundo cheio de decisões difíceis. E quanto mais avançarmos nesses princípios, mais claro ficará que eles formam um verdadeiro mapa para uma vida mais equilibrada, próspera e alinhada com Deus. Então preste muita atenção até o final, porque um desses princípios pode ser exatamente a chave que estava faltando para mudar o rumo de uma área importante da sua vida. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Existe um princípio silencioso que governa a vida de todos os grandes construtores de destino. E ele não aparece primeiro em livros de negócios nem em cursos de sucesso. Ele aparece nas páginas antigas do livro de Provérbios, onde está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que antes de estratégia, antes de riqueza, antes de oportunidade, existe uma base invisível que sustenta tudo. Quem ignora essa base até pode crescer por um tempo, mas constrói sobre solo instável. E quando as pressões da vida chegam, tudo começa a rachar. Porque prosperidade real não nasce apenas de habilidade humana. Ela nasce de alinhamento com uma ordem maior que governa a vida. O problema é que muita gente entende essa frase de forma superficial. Quando ouve temor de Deus, pensa em medo ou religiosidade rígida.
Mas o que Provérbios revela é algo muito mais profundo. Temor, nesse contexto, significa reverência inteligente. É reconhecer que existe uma sabedoria maior do que a sua própria lógica. É entender que você não é o centro do universo, mas parte de um sistema maior. Quando alguém desenvolve essa consciência, começa a tomar decisões diferentes, passa a enxergar consequências antes de agir, passa a respeitar princípios que outros ignoram, e lentamente sua vida começa a ganhar estabilidade. Veja o que acontece com quem ignora esse fundamento. A pessoa pode até ter talento, inteligência e oportunidade, mas vive tomando decisões impulsivas, busca atalhos, sacrifica princípios por resultados rápidos, compromete o caráter para ganhar vantagem momentânea. No curto prazo parece que está avançando, mas no longo prazo começa a pagar o preço invisível dessas escolhas. Relações quebram, confiança desaparece, oportunidades somem, porque prosperidade verdadeira não é apenas ganhar dinheiro. É construir uma vida que consegue sustentar aquilo que conquistou. Agora, observe o caminho do sábio. Ele começa pelo fundamento. Antes de perguntar, como posso ganhar mais? Ele pergunta, como posso viver com sabedoria? Antes de buscar crescimento, ele busca alinhamento. Esse tipo de pessoa desenvolve um senso interno de direção. Ela não se move apenas pelo impulso do momento, mas por princípios que permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor muda. E é exatamente isso que cria estabilidade, porque enquanto o mundo corre atrás de atalhos, o sábio está construindo bases profundas que sustentam o futuro. Existe também um efeito psicológico poderoso nesse princípio. Quando alguém vive com reverência a Deus, ela para de agir apenas para impressionar pessoas. Sua referência muda. Em vez de viver tentando provar valor para os outros, ela passa a viver de acordo com convicções internas. Isso gera algo raro no mundo moderno: clareza. E clareza produz decisões melhores. Decisões melhores produzem resultados mais consistentes. Aos poucos, a vida dessa pessoa começa a se diferenciar da maioria que vive reagindo ao caos ao redor. E aqui está um detalhe que poucos percebem. O temor de Deus não limita o crescimento, ele protege o crescimento. Muitas pessoas acreditam que princípios espirituais atrapalham o sucesso, mas Provérbios revela exatamente o contrário. Esses princípios funcionam como trilhos invisíveis que mantêm a vida na direção certa. Eles evitam erros destrutivos, impedem decisões precipitadas e ajudam a manter equilíbrio quando a prosperidade chega. Porque crescer é relativamente fácil. Difícil é permanecer de pé depois que se cresce. Por isso, o livro de Provérbios começa exatamente por esse ponto. Antes de falar sobre dinheiro, trabalho, relacionamentos ou liderança, ele estabelece o fundamento. Sem esse fundamento, qualquer construção fica vulnerável. Mas quando alguém constrói sua vida sobre sabedoria e reverência a Deus, algo diferente acontece. As decisões ficam mais claras, os caminhos se tornam mais firmes, e a prosperidade deixa de ser apenas um evento momentâneo. Ela se transforma em um processo sustentável que atravessa toda a vida. Existe uma inversão silenciosa que separa quem prospera de quem vive correndo atrás de prosperidade a vida inteira. A maioria das pessoas busca dinheiro primeiro e sabedoria depois, quando já sofreu as consequências de decisões ruins. Mas o antigo código revelado no livro de Provérbios ensina exatamente o contrário. Ele afirma que a sabedoria deve ser buscada acima do ouro e da prata. Isso parece estranho em um mundo que mede sucesso apenas por números no banco. Porém, quem entende esse princípio percebe algo que poucos enxergam. Dinheiro é apenas um efeito. Sabedoria é a causa. O problema é que muita gente confunde inteligência com sabedoria. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Sabedoria é a capacidade de evitar problemas antes que eles aconteçam.
Inteligência pode te fazer ganhar dinheiro rapidamente. Sabedoria te ensina a construir riqueza que permanece. Quantas histórias você já viu de pessoas que enriqueceram rápido e perderam tudo em poucos anos? Isso acontece porque ganhar dinheiro exige habilidade, mas manter prosperidade exige sabedoria. E essa diferença muda completamente o jogo da vida. Salomão entendia isso como poucos homens na história. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa a Deus, ele não pediu riqueza nem poder. Ele pediu sabedoria. E a resposta foi surpreendente. Ao escolher sabedoria, ele recebeu também riqueza, honra e influência. Isso revela um padrão profundo. Quem busca dinheiro pode até encontrar dinheiro, mas quem busca sabedoria acaba encontrando tudo o que o dinheiro pode trazer, e ainda aquilo que o dinheiro nunca consegue comprar. Agora pense na forma como as pessoas tomam decisões financeiras hoje. Muitas são guiadas pela emoção do momento, pela pressão social ou pelo medo de perder oportunidades. Investem sem entender, gastam sem refletir e assumem compromissos que não conseguem sustentar. Isso não é falta de capacidade, é falta de sabedoria aplicada, porque sabedoria ensina a observar antes de agir, a calcular consequências antes de decidir e a enxergar o longo prazo quando todos estão focados apenas no agora. Existe também um aspecto silencioso da sabedoria que poucos percebem. Ela molda o caráter. Quem desenvolve sabedoria aprende a controlar impulsos, a dominar emoções e a manter equilíbrio mesmo em tempos de pressão. Isso cria uma vantagem invisível. Enquanto muitos perdem oportunidades por agir de forma impulsiva, o sábio se move com clareza. Ele não reage ao caos, ele navega através dele. E essa postura, repetida ao longo dos anos, cria uma trajetória completamente diferente. Outro ponto importante é que a sabedoria cria visão. Ela permite enxergar padrões que outras pessoas ignoram. O sábio começa a perceber ciclos da vida, padrões de comportamento e consequências que se repetem ao longo da história. Isso transforma a forma como ele se posiciona diante das oportunidades. Em vez de correr atrás de cada novidade que aparece, ele aprende a discernir o que realmente tem valor. E essa capacidade de escolher melhor é o que constrói prosperidade consistente. Por isso o livro de Provérbios insiste tanto nesse princípio. Ouro pode ser perdido, dinheiro pode desaparecer, mercados podem mudar, mas a sabedoria permanece dentro da pessoa. Ela se torna uma fonte interna de decisões corretas, direção clara e crescimento sustentável. E quem entende esse código começa a inverter suas prioridades. Em vez de correr atrás de riqueza, passa a investir em sabedoria. E, ironicamente, é exatamente aí que a verdadeira prosperidade começa a aparecer. Existe um princípio silencioso que separa quem sonha de quem transforma a própria realidade. Muitas pessoas acreditam que a diferença entre sucesso e fracasso está no talento, na sorte ou nas oportunidades. Mas o antigo código revelado no livro de Provérbios aponta para algo muito mais profundo: a disciplina. Provérbios afirma repetidamente que o sábio ama a correção, enquanto o tolo rejeita a disciplina. Isso revela um padrão poderoso da vida. Quem aprende a ser corrigido evolui constantemente. Quem rejeita a correção permanece preso às mesmas limitações. O problema é que a palavra disciplina costuma ser mal compreendida. Muitos a associam apenas a esforço duro ou sofrimento constante. Mas, no contexto de Provérbios, disciplina significa algo mais estratégico. É a capacidade de ajustar o próprio caminho sempre que percebe um erro. É aceitar que ainda há muito a aprender. É reconhecer que crescimento exige refinamento contínuo. Pessoas disciplinadas não são perfeitas, mas estão sempre dispostas a melhorar. E esse processo constante de ajuste cria uma vantagem acumulativa ao longo do tempo.
Observe como a maioria das pessoas reage quando recebe crítica ou orientação. A reação imediata costuma ser defensiva. O ego se levanta. A pessoa tenta justificar seus erros ou simplesmente ignora o conselho. Nesse momento, algo invisível acontece. A oportunidade de crescimento é perdida, porque cada correção ignorada se transforma em um erro repetido no futuro. E assim, muitas vidas ficam presas em ciclos de frustração, não por falta de capacidade, mas por falta de disposição para aprender. Agora veja o comportamento do sábio descrito em Provérbios. Ele escuta, ele observa, ele pondera antes de reagir. Isso não significa que aceita qualquer opinião sem discernimento, mas significa que mantém o coração ensinável. Essa postura cria algo raro: evolução constante. Pequenos ajustes feitos hoje evitam grandes quedas amanhã. E enquanto outros permanecem presos nos mesmos padrões, o disciplinado está silenciosamente construindo uma trajetória ascendente. Existe também um aspecto emocional importante na disciplina. Ela fortalece a mente contra impulsos momentâneos. Sem disciplina, a pessoa vive reagindo ao desejo do momento. Gasta quando sente vontade, abandona projetos quando surgem dificuldades, muda de direção sempre que aparece algo mais fácil. Com disciplina, o cenário muda completamente. A pessoa aprende a continuar mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. E é exatamente nesse ponto que os resultados começam a aparecer. Provérbios também revela que disciplina protege o futuro. Quem aceita orientação evita muitos erros destrutivos. Quem aprende com os conselhos certos economiza anos de sofrimento desnecessário. Isso cria um efeito poderoso. Enquanto alguns precisam aprender pela dor, o sábio aprende pela observação e pelo conselho. E essa diferença de abordagem pode economizar décadas de vida. Por isso, o livro de Provérbios afirma que amar a disciplina é um sinal de sabedoria. Não porque disciplina seja confortável, mas porque ela é transformadora. Ela pega uma pessoa comum e, com o tempo, molda caráter, fortalece decisões e direciona a vida para caminhos mais sólidos. Quem abraça esse princípio descobre algo surpreendente. Disciplina não limita a liberdade. Ela cria a liberdade que a maioria das pessoas nunca consegue alcançar. Existe uma força silenciosa moldando sua vida todos os dias, mesmo quando você não percebe. Não é apenas sua inteligência, nem apenas suas decisões individuais. É o ambiente que te cerca, as pessoas com quem você convive, as conversas que você escuta, as ideias que circulam ao seu redor. O antigo código revelado no livro de Provérbios declara algo extremamente direto. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Isso significa que seu ambiente não apenas influencia você, ele molda quem você está se tornando. Muitas pessoas acreditam que são completamente independentes do meio em que vivem. Dizem que ninguém influencia suas decisões. Mas a realidade é muito mais sutil. Com o tempo, começamos a pensar como aqueles que nos cercam, falar como eles falam e reagir às situações da mesma maneira. Ideias são contagiosas. Mentalidades são contagiosas. Até o nível de ambição de uma pessoa pode ser moldado pelas pessoas ao seu redor. E quando esse ambiente é limitado, o crescimento também acaba sendo limitado. Observe o que acontece em ambientes dominados pela reclamação. As conversas giram sempre em torno de problemas, dificuldades e culpa externa. Aos poucos, quem convive nesse espaço começa a enxergar o mundo da mesma forma. As oportunidades deixam de ser percebidas porque a mente está condicionada a procurar obstáculos. O resultado é um ciclo invisível de estagnação. As pessoas trabalham, se esforçam, mas permanecem presas à mesma realidade porque o ambiente reforça continuamente a mesma visão limitada. Agora imagine um ambiente diferente.
Um ambiente onde as pessoas falam de soluções, projetos e crescimento. Onde erros são vistos como aprendizado e desafios como oportunidades de evolução. Nesse tipo de ambiente, algo poderoso acontece. A mentalidade muda, a visão se expande, ideias começam a surgir naturalmente porque a mente está cercada de estímulos construtivos. E isso não é apenas motivação, é influência psicológica real, moldando decisões e comportamentos ao longo do tempo. O sábio, descrito em Provérbios, entende esse mecanismo e faz algo que muitos evitam fazer. Ele escolhe cuidadosamente com quem caminha. Isso não significa desprezar pessoas, mas significa proteger a própria direção de vida. Ele sabe que algumas companhias inspiram crescimento, enquanto outras drenam energia e visão. Por isso, ele valoriza amizades que acrescentam sabedoria, conselhos que expandem a mente e relações que fortalecem seu propósito. Existe também um aspecto estratégico nesse princípio. Muitas oportunidades na vida surgem através de relacionamentos. Ideias são compartilhadas em conversas. Parcerias nascem em ambientes de confiança. Novos caminhos aparecem quando você está perto de pessoas que enxergam mais longe. Quem se isola ou permanece preso a ambientes limitantes acaba reduzindo drasticamente as possibilidades que poderiam surgir ao longo da jornada. Por isso, o livro de Provérbios enfatiza tanto a importância das companhias, porque seu ambiente é como um solo onde sua vida cresce. Se o solo for fértil, o crescimento acontece naturalmente. Se for pobre, mesmo sementes fortes terão dificuldade de prosperar. Quem entende esse código começa a fazer uma pergunta decisiva. As pessoas ao meu redor estão me puxando para cima ou me mantendo exatamente no mesmo lugar? Existe um poder que a maioria das pessoas usa todos os dias, sem perceber o impacto que ele tem sobre a própria vida. Esse poder não está no dinheiro, na posição social ou na força física, está nas palavras. O antigo código revelado no livro de Provérbios afirma algo impressionante. Vida e morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você diz não é apenas som no ar. Palavras moldam pensamentos, direcionam decisões e influenciam profundamente a realidade que você constrói ao longo do tempo. Observe como as pessoas falam sobre a própria vida. Algumas vivem repetindo frases como "nada dá certo para mim", "minha vida é difícil", "não tenho oportunidade". Essas palavras parecem apenas desabafos momentâneos, mas com o tempo começam a moldar a mentalidade da pessoa. A mente passa a procurar evidências que confirmem essas declarações. O foco muda. Em vez de perceber possibilidades, ela passa a enxergar apenas limitações. E assim, as próprias palavras se tornam um tipo de programação interna. Por outro lado, Provérbios mostra que o sábio aprende a usar a linguagem de forma consciente. Ele entende que palavras podem construir ou destruir. Podem levantar alguém ou desanimar completamente. Podem abrir portas ou fechar relacionamentos. O sábio pensa antes de falar, porque reconhece que cada palavra carrega peso e direção. Isso não significa viver fingindo que tudo está perfeito. Significa escolher expressões que criem clareza, esperança e responsabilidade, em vez de desânimo e confusão. Existe também um impacto direto das palavras nos relacionamentos. Uma única frase dita no momento errado pode quebrar confiança construída durante anos. Da mesma forma, uma palavra de encorajamento pode transformar o dia de alguém e fortalecer uma parceria duradoura. Quem aprende a controlar a língua desenvolve uma habilidade poderosa: construir pontes em vez de destruir conexões. E em um mundo onde oportunidades muitas vezes surgem através de relacionamentos, essa habilidade se torna extremamente valiosa. Outro ponto importante é o diálogo interno.
Muitas vezes as palavras mais perigosas não são as que falamos para os outros, mas as que repetimos dentro da própria mente. Quando alguém se acostuma a dizer internamente que não é capaz, que não tem talento ou que nunca vai conseguir, está criando barreiras invisíveis que bloqueiam iniciativa e coragem. O sábio aprende a substituir essas narrativas por pensamentos mais alinhados com crescimento e aprendizado. Provérbios também mostra que palavras revelam o estado do coração. O que sai da boca normalmente reflete aquilo que está sendo cultivado internamente. Por isso, o sábio não se preocupa apenas em controlar o que fala, mas em transformar o que alimenta dentro da mente. Quando o coração é cheio de sabedoria, paciência e discernimento, as palavras naturalmente começam a refletir essas qualidades. Por isso, o livro de Provérbios ensina que dominar a língua é uma das maiores formas de sabedoria prática. Quem aprende a falar com consciência cria ambientes mais saudáveis, relacionamentos mais fortes e uma mentalidade mais alinhada com crescimento. E lentamente percebe algo surpreendente. Ao mudar suas palavras, começa também a mudar a direção da própria vida. Existe um inimigo silencioso que destrói sonhos, enfraquece talentos e mantém muitas pessoas presas exatamente no mesmo lugar durante anos. Esse inimigo não aparece de forma dramática, nem faz barulho quando entra na vida de alguém. Ele age lentamente, quase imperceptível. O livro de Provérbios fala sobre ele de forma direta e repetida, a preguiça, mas não apenas no sentido de não trabalhar. Provérbios revela algo mais profundo. A preguiça muitas vezes aparece disfarçada de adiamento, de distração ou de pequenas negligências que parecem inofensivas no começo. O preguiçoso raramente se vê como preguiçoso. Ele costuma dizer que está cansado, que o momento não é o ideal ou que vai começar amanhã. Sempre existe uma justificativa plausível para não agir agora. O problema é que essas pequenas decisões se acumulam. Um dia perdido aqui, uma tarefa adiada ali, uma oportunidade ignorada porque exigia esforço. Com o tempo, o que parecia apenas descanso momentâneo se transforma em um padrão de vida. E esse padrão cria um resultado inevitável: estagnação. Provérbios usa uma imagem muito poderosa para ilustrar isso. Ele fala sobre observar a formiga. Um animal pequeno, sem chefe visível, sem supervisão constante, mas que trabalha de forma diligente, preparando-se para o futuro. A lição é simples e profunda ao mesmo tempo. Quem aprende a agir com constância não depende apenas de motivação. Age porque entende que cada pequena ação hoje constrói a realidade de amanhã. O preguiçoso espera sentir vontade para agir. O sábio age mesmo quando a vontade não aparece. Existe também um aspecto psicológico nesse princípio. A preguiça enfraquece a autoconfiança. Cada vez que alguém adia algo importante, uma pequena mensagem é enviada para a própria mente: eu não cumpro o que prometo. Repetido muitas vezes, isso cria uma sensação interna de incapacidade. Já a disciplina diária produz o efeito oposto. Pequenas ações concluídas geram sensação de progresso. E progresso gera motivação para continuar avançando. Outro ponto importante é que a preguiça raramente destrói tudo de uma vez. Ela corrói lentamente. Provérbios descreve isso dizendo que a pobreza chega como um ladrão. Não chega de forma anunciada, mas se aproxima aos poucos. Um projeto que nunca sai do papel, uma habilidade que nunca é desenvolvida, um esforço que sempre fica para depois. Quando a pessoa percebe, anos se passaram e a vida permanece praticamente no mesmo lugar. O sábio entende esse mecanismo e faz algo simples, mas poderoso. Ele valoriza pequenos progressos diários. Em vez de esperar momentos grandiosos de inspiração, ele cria hábitos consistentes, trabalha um pouco todos os dias, aprende algo novo sempre que pode e mantém movimento constante.
Esse tipo de postura pode parecer discreta no começo, mas ao longo dos anos gera resultados extraordinários. Por isso, o livro de Provérbios trata a preguiça como um dos maiores obstáculos da prosperidade. Não porque o trabalho por si só garanta sucesso imediato, mas porque a diligência cria condições para que oportunidades sejam aproveitadas quando surgirem. Quem se move continuamente está preparado quando as portas se abrem. Quem vive adiando descobre tarde demais que as oportunidades não esperam. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que apenas sonham com uma vida melhor e aquelas que realmente constroem algo sólido ao longo do tempo. Ambas podem ter ideias, ambas podem desejar prosperidade e ambas podem falar sobre grandes projetos, mas apenas uma delas transforma a intenção em realidade. O antigo código revelado no livro de Provérbios explica essa diferença de forma direta. Os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa impensada leva à pobreza. Em outras palavras, prosperidade raramente é fruto do acaso. Ela nasce da combinação entre visão e planejamento. Muitas pessoas vivem presas no campo das intenções. Falam sobre negócios que desejam abrir, projetos que gostariam de iniciar ou mudanças que pretendem fazer na própria vida. O problema não está no sonho em si, mas na ausência de estrutura para torná-lo possível. Sem planejamento, ideias ficam soltas no ar. Elas geram entusiasmo momentâneo, mas não produzem movimento consistente. E assim, os anos passam enquanto o sonho continua sendo apenas um pensamento repetido. Provérbios mostra que o sábio transforma visão em estratégia. Ele observa o cenário, calcula possibilidades e organiza passos antes de agir. Isso não significa ficar paralisado analisando tudo infinitamente. Significa construir um caminho claro que permita avançar com direção. Quem planeja sabe onde quer chegar. Entende quais recursos precisa desenvolver e identifica quais obstáculos podem aparecer no caminho. Existe também um benefício psicológico poderoso no planejamento. Quando alguém define etapas claras para alcançar um objetivo, a mente deixa de enxergar o desafio como algo impossível. Grandes metas começam a parecer alcançáveis porque foram divididas em pequenas ações concretas. Cada etapa concluída gera progresso visível, e esse progresso fortalece a motivação para continuar avançando. Por outro lado, quem age apenas por impulso vive em ciclos de entusiasmo e frustração. Começa projetos sem terminar, muda de direção constantemente e perde energia em iniciativas mal estruturadas. Provérbios alerta que a pressa pode ser tão perigosa quanto a inércia. Agir sem planejamento cria desperdício de tempo, dinheiro e esforço. E muitas vezes o preço dessas decisões impulsivas é pago por anos. O sábio também entende que planejamento não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre se preparar para ele. Ele desenvolve habilidades, organiza recursos e fortalece relacionamentos que podem ser importantes no momento certo. Assim, quando oportunidades surgem, ele não precisa começar do zero. Já construiu uma base que permite avançar com rapidez e segurança. Por isso, o livro de Provérbios enfatiza tanto a importância dos planos diligentes. Sonhos são importantes, mas sonhos sem estratégia permanecem no campo da imaginação. Quando visão e planejamento se encontram, algo poderoso acontece. Ideias começam a ganhar forma, caminhos se tornam mais claros e aquilo que parecia distante começa a se transformar em realidade concreta. Existe um princípio silencioso que governa muitas portas que se abrem ou se fecham na vida. Não é apenas talento, nem apenas esforço. Muitas vezes é atitude. O antigo código revelado no livro de Provérbios afirma algo que parece paradoxal no mundo competitivo de hoje. Antes da honra vem a humildade. Isso significa que quem deseja crescer de forma sustentável
precisa primeiro desenvolver a capacidade de reconhecer que ainda tem muito a aprender. A arrogância cria uma ilusão perigosa. Quando alguém acredita que já sabe tudo, automaticamente fecha a porta para novos aprendizados. Conselhos deixam de ser ouvidos, erros deixam de ser corrigidos e oportunidades de crescimento passam despercebidas. Com o tempo, essa postura começa a limitar o avanço da pessoa. Não porque ela perdeu capacidade, mas porque deixou de evoluir. Já a humildade cria exatamente o efeito oposto. Uma pessoa humilde não se diminui, mas permanece aberta ao aprendizado. Ela escuta mais, observa mais e aprende com experiências que outras pessoas ignoram. Essa postura gera algo extremamente valioso: evolução constante. Cada conversa se torna uma oportunidade de crescimento, cada desafio se transforma em aprendizado e cada erro se converte em ajuste para o futuro. Existe também um impacto direto da humildade nos relacionamentos. Pessoas humildes são mais acessíveis, mais confiáveis e mais fáceis de trabalhar em equipe. Em ambientes profissionais ou projetos coletivos, essa característica faz toda a diferença. Enquanto o orgulho cria conflitos e competição desnecessária, a humildade constrói pontes de cooperação. E muitas das maiores oportunidades da vida surgem exatamente através dessas conexões. Provérbios também mostra que a humildade protege contra quedas perigosas. Quem cresce rapidamente sem desenvolver humildade costuma se tornar imprudente. Começa a acreditar que nunca erra, ignora sinais de alerta e toma decisões cada vez mais arriscadas. Muitas histórias de sucesso que terminam em colapso seguem exatamente esse padrão. O crescimento foi rápido, mas o caráter não acompanhou o mesmo ritmo. O sábio entende que cada conquista é também um teste de caráter. Quanto mais ele avança, mais consciente se torna da importância de manter os pés no chão. Em vez de se tornar arrogante com o progresso, ele usa cada nova conquista como motivação para continuar aprendendo. Essa postura cria estabilidade emocional e mental mesmo em momentos de grande crescimento. Por isso, o livro de Provérbios ensina que a humildade precede a honra. Não porque a humildade seja uma estratégia de aparência, mas porque ela mantém o coração ensinável. E quem permanece ensinável continua crescendo, continua aprendendo e continua preparado para receber novas oportunidades que surgem ao longo do caminho. Existe um teste silencioso que aparece na vida de praticamente todas as pessoas em algum momento. É o momento em que surge uma oportunidade de ganhar algo rapidamente, mas à custa de comprometer princípios. Pode ser uma pequena mentira, uma decisão injusta ou um atalho aparentemente inofensivo. Nessas horas, o que está sendo testado não é apenas inteligência ou habilidade. O que está sendo testado é caráter. E o livro de Provérbios afirma algo muito claro: melhor é o pouco com justiça do que grandes ganhos obtidos de forma injusta. No curto prazo, atalhos podem parecer vantajosos. Quem escolhe esse caminho pode até experimentar ganhos rápidos, reconhecimento momentâneo ou vantagens imediatas. Mas Provérbios revela um padrão que se repete ao longo da história. Aquilo que é construído sem integridade raramente permanece de pé por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, as consequências aparecem. Confiança é quebrada, reputação é manchada e aquilo que parecia crescimento começa a se desmoronar. Integridade funciona como uma base invisível que sustenta todas as outras áreas da vida. Quando alguém constrói sua trajetória com honestidade e justiça, cria algo extremamente valioso: confiança. Pessoas confiam em quem demonstra caráter consistente. Parceiros querem trabalhar com quem mantém sua palavra. Líderes procuram pessoas que agem corretamente, mesmo quando ninguém está observando. E essa confiança abre portas que dinheiro nenhum consegue comprar.
Existe também um efeito interno poderoso na integridade. Quem vive de acordo com princípios desenvolve paz interior. Não precisa viver com medo de ser descoberto, nem gastar energia tentando sustentar histórias ou esconder erros. A mente permanece mais clara, mais tranquila e mais focada em construir algo duradouro. Essa estabilidade emocional permite tomar decisões mais sábias e agir com mais segurança diante das oportunidades. Por outro lado, quem sacrifica a integridade por ganhos rápidos começa a viver sob pressão constante. Cada pequena mentira exige outra para ser sustentada. Cada decisão injusta cria novas complicações no futuro. O que parecia uma vantagem momentânea se transforma em uma rede de problemas difíceis de administrar. Com o tempo, o preço emocional e social dessas escolhas se torna muito maior do que qualquer ganho obtido inicialmente. O sábio, descrito em Provérbios, entende que prosperidade verdadeira é construída com visão de longo prazo. Ele sabe que reputação leva anos para ser construída, mas pode ser destruída em minutos. Por isso, mesmo quando surge uma oportunidade aparentemente vantajosa, ele avalia se aquela decisão está alinhada com seus princípios. Se não estiver, ele prefere perder o ganho imediato do que comprometer o futuro. Por isso, o livro de Provérbios ensina que integridade vale mais do que riqueza obtida de forma injusta. Porque dinheiro pode ser recuperado, oportunidades podem surgir novamente, mas caráter quebrado é muito mais difícil de restaurar. Quem entende esse princípio constrói algo raro, uma vida sólida, respeitada e capaz de sustentar prosperidade por muito mais tempo. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada pessoa todos os dias. Não é uma batalha contra circunstâncias externas, mas contra impulsos internos. Raiva, frustração, ansiedade e orgulho podem surgir de forma repentina, especialmente quando algo não acontece como esperamos. Nessas horas, o verdadeiro teste não está no problema em si, mas na maneira como reagimos a ele. O livro de Provérbios ensina um princípio profundo. Quem domina o seu espírito é mais poderoso do que quem conquista uma cidade. À primeira vista, essa afirmação pode parecer exagerada. Afinal, conquistar uma cidade exige estratégia, força e liderança. Mas Provérbios revela que controlar as próprias emoções é ainda mais desafiador. Conquistar territórios externos pode levar meses ou anos, mas dominar as reações internas exige disciplina diária. É um exercício constante de consciência, maturidade e sabedoria. Pessoas que não controlam suas emoções acabam tomando decisões impulsivas que podem gerar consequências duradouras. Uma palavra dita em um momento de raiva pode destruir relacionamentos. Uma reação precipitada pode comprometer oportunidades importantes. Muitas vezes, não são grandes erros que causam os maiores danos, mas pequenas explosões emocionais que poderiam ter sido evitadas com alguns segundos de autocontrole. O sábio aprende a criar um espaço entre o estímulo e a reação. Em vez de responder imediatamente a cada provocação ou frustração, ele observa, respira e avalia a situação com calma. Esse pequeno intervalo muda completamente o resultado das decisões. Quando a mente não está dominada pela emoção do momento, ela consegue enxergar soluções mais inteligentes e respostas mais equilibradas. Controle emocional também fortalece a liderança. Pessoas que mantêm calma em momentos de pressão transmitem segurança para todos ao redor. Enquanto outros entram em pânico ou agem impulsivamente, o líder equilibrado permanece firme e toma decisões mais estratégicas. Essa estabilidade emocional se torna uma fonte de confiança para quem trabalha ou convive com ele. Provérbios também mostra que a raiva descontrolada pode destruir em minutos aquilo que levou anos para ser construído.
Relacionamentos, reputação e oportunidades podem ser comprometidos por reações impensadas. Por isso, o sábio aprende a reconhecer suas emoções sem permitir que elas assumam o controle de suas ações. Por isso, o livro de Provérbios declara que dominar o próprio espírito é uma forma de poder superior. Quem conquista cidades controla territórios externos, mas quem conquista a si mesmo controla algo muito mais valioso: suas decisões, suas palavras e o rumo de toda a sua vida. Existe um princípio espiritual que parece contrariar a lógica comum do mundo. A lógica humana diz que para ter mais, é preciso guardar mais. Mas o antigo código revelado no livro de Provérbios apresenta uma perspectiva surpreendente. Há quem dá liberalmente e se torna mais rico, enquanto outros retêm mais do que deveriam e acabam na pobreza. Esse ensinamento não é apenas sobre dinheiro. Ele revela uma lei espiritual profunda que governa prosperidade, relacionamentos e até oportunidades na vida. A generosidade não começa no bolso, mas no coração. Pessoas generosas enxergam recursos como ferramentas para abençoar, ajudar e construir algo maior do que si mesmas. Elas não vivem presas ao medo constante de perder. Pelo contrário, entendem que a vida funciona em ciclos de semear e colher. Quem aprende a semear com sabedoria começa a perceber que muitas portas se abrem de maneiras inesperadas. Quando alguém vive apenas para acumular, cria uma mentalidade de escassez. Cada gasto parece uma perda, cada ajuda parece um risco e cada oportunidade de compartilhar parece uma ameaça ao próprio futuro. Esse tipo de mentalidade gera tensão constante e impede que a pessoa experimente a alegria de contribuir para algo maior. Com o tempo, o medo de perder se torna maior do que o desejo de viver. Já a generosidade cria um movimento completamente diferente. Pessoas generosas constroem redes de confiança, gratidão e respeito ao seu redor. Quando ajudam outros em momentos difíceis, criam laços que muitas vezes retornam em forma de apoio, quando elas mesmas precisam. A generosidade, portanto, não apenas beneficia quem recebe, mas também fortalece quem pratica. Provérbios também mostra que a generosidade traz um tipo especial de prosperidade, a prosperidade da alma. Quem aprende a compartilhar desenvolve um coração mais leve, mais grato e mais satisfeito com a vida. Em vez de viver dominado pela busca constante por mais, passa a experimentar alegria no impacto que pode causar na vida de outras pessoas. Isso não significa agir de forma irresponsável ou dar sem sabedoria. O sábio também administra bem seus recursos. Ele trabalha, planeja e constrói estabilidade, mas dentro dessa estabilidade mantém um espírito aberto para ajudar, abençoar e contribuir quando surgem oportunidades legítimas. A generosidade não destrói a prosperidade, ela a equilibra. Por isso, o livro de Provérbios ensina que quem refresca outros também será refrescado. A vida tem uma maneira curiosa de devolver aquilo que espalhamos pelo caminho. E quando alguém decide viver com um coração generoso, descobre que aquilo que parecia diminuir seus recursos, muitas vezes se transforma em multiplicação inesperada. Existe uma força silenciosa que separa sonhos que se tornam realidade daqueles que permanecem apenas como intenção. Essa força não é sorte, nem talento extraordinário. Ela se chama disciplina. O livro de Provérbios revela esse princípio de maneira direta ao afirmar que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem rejeita a correção permanece na ignorância. Em outras palavras, crescimento verdadeiro exige disposição para aprender, corrigir erros e persistir mesmo quando o processo é difícil. Muitas pessoas desejam os resultados da disciplina, mas não querem enfrentar o processo que leva até eles. Querem prosperidade sem constância, sabedoria sem estudo e transformação sem esforço diário.
O problema é que a vida raramente recompensa apenas intenções. Ela responde principalmente às ações repetidas ao longo do tempo. E é exatamente nesse ponto que a disciplina se torna um fator decisivo. Disciplina não é sobre perfeição, mas sobre consistência. É a capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação diminui. Existem dias em que trabalhar em um objetivo parece empolgante, mas existem muitos outros em que a vontade simplesmente não aparece. Quem depende apenas da motivação abandona projetos com facilidade. Quem desenvolve disciplina continua avançando mesmo em dias comuns. Provérbios também mostra que a disciplina muitas vezes vem acompanhada de correção. E esse é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. Ninguém gosta de ser corrigido ou confrontado com seus próprios erros. No entanto, a correção é uma das ferramentas mais poderosas para crescimento. Ela revela pontos cegos que a pessoa sozinha talvez nunca perceberia. O sábio entende que cada correção recebida é uma oportunidade de ajuste. Em vez de reagir com orgulho ou resistência, ele usa esses momentos para melhorar sua forma de pensar e agir. Com o tempo, essa postura cria um processo contínuo de evolução. Pequenas melhorias acumuladas ao longo dos anos produzem resultados extraordinários. Já quem rejeita a disciplina vive preso a ciclos repetitivos de erro. Sem aceitar correção, continua cometendo as mesmas falhas. Sem desenvolver constância, abandona projetos antes de ver resultados. Assim, mesmo tendo potencial, acaba limitando seu próprio crescimento. Não por falta de capacidade, mas por falta de disposição para passar pelo processo de desenvolvimento. Por isso, o livro de Provérbios apresenta a disciplina como um caminho de sabedoria. Quem abraça esse princípio constrói algo que poucas pessoas conseguem manter: progresso contínuo ao longo da vida. E quando a disciplina se torna parte do caráter, o futuro deixa de ser apenas uma esperança e começa a ser uma construção diária. Existe uma fonte invisível que influencia praticamente todas as decisões que uma pessoa toma ao longo da vida. Essa fonte não está nas circunstâncias externas, nem nas oportunidades disponíveis. Ela está dentro de cada indivíduo. O livro de Provérbios revela esse princípio com uma advertência poderosa. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, aquilo que acontece dentro de nós acaba moldando tudo o que acontece ao nosso redor. O coração, na linguagem de Provérbios, representa o centro das intenções, pensamentos e motivações humanas. Antes de qualquer ação visível acontecer, ela já começou internamente como um pensamento ou desejo. Por isso, o verdadeiro campo de batalha da vida não está apenas nas escolhas externas, mas principalmente nas decisões internas que formam essas escolhas. Quando alguém permite que sentimentos como inveja, ressentimento ou orgulho dominem o coração, essas emoções começam a influenciar suas atitudes. Pequenas decisões passam a ser guiadas por impulsos negativos e, aos poucos, o caminho da vida começa a ser moldado por essas influências. Muitas crises externas que as pessoas enfrentam têm origem em conflitos internos que nunca foram tratados. Por outro lado, quando o coração é cultivado com sabedoria, gratidão e reverência a Deus, algo diferente acontece. As decisões passam a ser tomadas com mais equilíbrio, os relacionamentos se tornam mais saudáveis e a pessoa consegue lidar com desafios de forma mais madura. O estado do coração começa a produzir frutos visíveis na maneira de viver. Provérbios ensina que guardar o coração exige vigilância constante. Pensamentos negativos, influências destrutivas e hábitos prejudiciais podem entrar silenciosamente na mente e, com o tempo, moldar atitudes sem que a pessoa perceba.
Por isso, o sábio aprende a proteger aquilo que alimenta sua mente e seu espírito, escolhendo cuidadosamente o que permite ocupar seus pensamentos. Esse cuidado também envolve cultivar hábitos que fortalecem o coração. Momentos de reflexão, leitura das Escrituras, oração e convivência com pessoas sábias ajudam a manter o interior alinhado com princípios saudáveis. Assim, em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias da vida, a pessoa passa a responder com sabedoria construída ao longo do tempo. Por isso, o livro de Provérbios enfatiza que guardar o coração é uma das tarefas mais importantes da vida. Porque quando o interior está alinhado com sabedoria, o exterior começa naturalmente a refletir esse equilíbrio. E aos poucos, o caminho da vida passa a ser guiado por decisões mais conscientes, mais sábias e mais alinhadas com o propósito de Deus. Existe uma influência poderosa na vida humana que muitas vezes passa despercebida: o ambiente de relacionamentos que cada pessoa escolhe cultivar. Ninguém cresce completamente isolado. Ideias, valores e comportamentos são constantemente moldados pelas pessoas com quem convivemos. Por isso, o livro de Provérbios revela um princípio extremamente prático. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá as consequências. Muitas decisões importantes da vida são influenciadas pelas conversas que ouvimos diariamente. Amigos, colegas e mentores acabam moldando nossa forma de pensar sem que percebamos. Se uma pessoa convive constantemente com indivíduos que valorizam disciplina, caráter e crescimento, essas atitudes começam a parecer naturais. Mas, se o ambiente é dominado por imprudência, irresponsabilidade ou negatividade, essas características também passam a influenciar comportamentos. O sábio entende que relacionamentos funcionam como um tipo de direção invisível. Eles podem elevar uma pessoa a níveis mais altos de crescimento ou puxá-la lentamente para baixo. Por isso, Provérbios não trata a amizade como algo superficial. A escolha de companhias é vista como uma decisão estratégica para o futuro. Isso não significa abandonar pessoas ou agir com arrogância. Pelo contrário, significa reconhecer que algumas relações precisam ser equilibradas com sabedoria. Existem amizades que inspiram crescimento, motivam desenvolvimento e encorajam decisões corretas. Mas existem também relações que alimentam hábitos destrutivos, incentivam escolhas impulsivas e afastam a pessoa de seu propósito. Outro ponto importante é que convivência com pessoas sábias proporciona aprendizado constante. Conselhos, experiências e perspectivas diferentes ampliam a visão de mundo. Muitas lições que levariam anos para serem aprendidas através de erros próprios podem ser adquiridas rapidamente ao ouvir alguém mais experiente. Provérbios também mostra que a sabedoria é contagiosa. Quando alguém passa tempo com pessoas que pensam estrategicamente, que valorizam princípios e que buscam crescimento espiritual, começa naturalmente a absorver essas qualidades. Aos poucos, sua maneira de tomar decisões muda, sua visão de futuro se expande e seu caráter se fortalece. Por isso, o livro de Provérbios ensina que escolher bem as companhias é uma forma de proteger o próprio destino. Porque ninguém caminha completamente sozinho na vida. E muitas vezes o caminho que seguimos é influenciado diretamente pelas pessoas com quem decidimos caminhar. Depois de revelar tantos princípios sobre disciplina, caráter, planejamento e relacionamentos, o livro de Provérbios apresenta um fundamento que sustenta todos os outros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa afirmação não fala de medo no sentido comum da palavra. Ela fala de reverência, respeito profundo e consciência da grandeza de Deus. É o reconhecimento de que a vida não é guiada apenas pela lógica humana, mas por princípios espirituais maiores. Quando uma pessoa vive sem essa consciência, tende a confiar apenas na própria inteligência.
Suas decisões passam a ser guiadas apenas por interesses imediatos, desejos momentâneos ou pressões do ambiente ao redor. Embora isso possa parecer liberdade, muitas vezes leva a escolhas confusas e resultados instáveis. A ausência de um fundamento espiritual torna o caminho da vida incerto e vulnerável. Já o temor do Senhor cria uma base sólida para todas as decisões. Quem vive com essa consciência busca alinhar seus pensamentos e atitudes com a vontade de Deus. Antes de agir, pergunta não apenas se algo é possível, mas se é correto. Antes de escolher um caminho, considera não apenas os benefícios imediatos, mas também o impacto espiritual e moral daquela decisão. Esse tipo de reverência também produz humildade intelectual. A pessoa reconhece que sua visão é limitada e que precisa constantemente da orientação divina. Essa postura abre espaço para aprender, crescer e evitar muitos erros que surgem quando alguém confia apenas em si mesmo. Provérbios mostra que sabedoria verdadeira não é apenas conhecimento acumulado. Muitas pessoas possuem informação, mas ainda tomam decisões imprudentes. A sabedoria bíblica é diferente. Ela envolve discernimento, caráter e capacidade de aplicar princípios corretos em situações complexas da vida. Quando o temor do Senhor se torna o fundamento da vida, todos os outros princípios ensinados em Provérbios começam a fazer ainda mais sentido. Disciplina deixa de ser apenas esforço pessoal e se torna parte de uma vida alinhada com propósito. Integridade deixa de ser apenas uma estratégia social e se torna expressão de fidelidade a Deus. Generosidade deixa de ser apenas uma boa ação e passa a refletir o caráter do próprio Criador. Por isso, o livro de Provérbios encerra muitos de seus ensinamentos reforçando esse ponto central. Toda sabedoria verdadeira começa quando o ser humano reconhece quem Deus é e decide viver com reverência diante dele. A partir desse fundamento, decisões se tornam mais claras, caminhos se tornam mais firmes e a vida passa a ser construída sobre algo que não se abala com o tempo. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de crescerem na vida: acreditar que precisam descobrir tudo sozinhas. O orgulho faz muitos pensarem que pedir conselho é sinal de fraqueza, quando na verdade a sabedoria funciona exatamente de forma oposta. O livro de Provérbios revela um princípio poderoso. Na multidão de conselheiros existe segurança. Isso significa que ouvir pessoas sábias pode evitar erros que custariam anos de aprendizado através da dor. Muitas decisões importantes da vida são tomadas em momentos de pressão ou emoção. Nesses momentos, a visão de uma pessoa pode ficar limitada. Quando alguém está envolvido diretamente em um problema, muitas vezes não consegue enxergar todos os ângulos da situação. É exatamente por isso que conselhos sábios se tornam tão valiosos. Eles trazem perspectivas que talvez nunca seriam percebidas sozinho. Provérbios mostra que pessoas prudentes não confiam apenas na própria percepção. Elas procuram orientação antes de tomar decisões importantes. Isso não significa perder autonomia, mas fortalecer a qualidade das escolhas. Quando diferentes perspectivas são consideradas, os riscos diminuem e as chances de acerto aumentam significativamente. Existe também um detalhe importante nesse princípio: nem todo conselho é sábio. O valor do conselho depende da fonte. Pessoas experientes, que possuem caráter sólido e já caminharam por desafios semelhantes, podem oferecer orientações extremamente valiosas. Já conselhos vindos de pessoas imprudentes ou imaturas podem levar a decisões perigosas. O sábio aprende a filtrar conselhos com discernimento. Ele não aceita tudo de forma automática, mas também não rejeita orientações por orgulho. Ele escuta, avalia, compara com princípios bíblicos e então decide com sabedoria. Esse processo amplia sua visão e fortalece sua capacidade de decisão ao longo da vida.
Outro benefício de ouvir conselhos é evitar erros desnecessários. Muitas dificuldades poderiam ser prevenidas se alguém tivesse ouvido uma orientação correta no momento certo. Experiência compartilhada encurta caminhos. Aquilo que uma pessoa levou décadas para aprender pode ser transmitido em poucos minutos, através de uma conversa sincera. Por isso, o livro de Provérbios ensina que buscar conselhos é uma marca de sabedoria, não de fraqueza. Quem aprende a ouvir pessoas certas constrói decisões mais sólidas, evita armadilhas invisíveis e avança com mais segurança pelo caminho da vida. Vivemos em uma geração que valoriza velocidade. Tudo precisa acontecer rapidamente. Resultados, crescimento, sucesso e reconhecimento. Porém, o antigo ensinamento do livro de Provérbios apresenta uma verdade que contraria essa mentalidade moderna. Quem é paciente demonstra grande entendimento, mas quem se apressa revela imprudência. Esse princípio mostra que muitas das melhores conquistas da vida não acontecem no ritmo da pressa, mas no ritmo da maturidade. A pressa costuma nascer da ansiedade. Quando alguém deseja resultados imediatos, pode começar a tomar decisões precipitadas. Atalhos parecem tentadores, oportunidades duvidosas parecem promissoras e escolhas impulsivas começam a parecer justificáveis. No entanto, Provérbios alerta que aquilo que cresce rápido demais muitas vezes não possui raízes fortes o suficiente para permanecer. A paciência, por outro lado, permite que processos importantes se desenvolvam de forma saudável. Assim como uma árvore precisa de tempo para criar raízes profundas antes de crescer em altura, muitos aspectos da vida também precisam de tempo para se fortalecer. Relacionamentos sólidos, caráter maduro e prosperidade sustentável raramente surgem da noite para o dia. Pessoas pacientes conseguem enxergar além do momento atual. Elas entendem que cada etapa da vida possui um propósito e que algumas fases são necessárias para preparar o terreno para o futuro. Em vez de tentar forçar resultados antes da hora, elas investem em crescimento contínuo, aprendizado e desenvolvimento pessoal. Provérbios também mostra que a paciência protege contra erros impulsivos. Quando alguém aprende a esperar e avaliar melhor as situações, ganha clareza para perceber riscos que antes passariam despercebidos. Muitas decisões ruins poderiam ser evitadas simplesmente com alguns momentos de reflexão antes de agir. Outro benefício da paciência é a capacidade de lidar melhor com frustrações. A vida inevitavelmente apresenta obstáculos e atrasos inesperados. Quem vive dominado pela pressa se frustra facilmente e perde motivação diante das dificuldades. Já quem desenvolve paciência consegue manter a calma e continuar avançando, mesmo quando os resultados demoram um pouco mais para aparecer. Por isso, o livro de Provérbios ensina que a paciência não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ela permite que decisões sejam tomadas com mais clareza, que processos amadureçam no tempo certo e que os resultados alcançados sejam mais sólidos e duradouros ao longo da vida. Poucas pessoas percebem o verdadeiro poder que existe nas palavras. Elas parecem simples sons ou frases comuns do dia a dia, mas possuem a capacidade de influenciar emoções, decisões e até o destino de relacionamentos. O livro de Provérbios descreve essa realidade com uma imagem poderosa. A língua tem poder de vida e de morte. Isso significa que aquilo que dizemos pode construir pontes ou provocar destruição. Muitas feridas emocionais que as pessoas carregam ao longo da vida começaram com palavras ditas em momentos de raiva ou desprezo. Uma crítica cruel, uma humilhação pública ou um comentário negativo repetido diversas vezes pode marcar profundamente o coração de alguém. Mesmo depois de anos, essas palavras ainda ecoam na memória e influenciam a forma como a pessoa se vê. Por outro lado, palavras sábias também possuem poder de cura.
Um encorajamento no momento certo pode restaurar a esperança de alguém que estava prestes a desistir. Uma palavra de orientação pode evitar uma decisão errada. Um conselho sábio pode ajudar alguém a enxergar soluções que antes pareciam impossíveis. Assim, as palavras se tornam ferramentas capazes de transformar situações. Provérbios ensina que o sábio pensa antes de falar. Ele entende que cada frase pode produzir consequências. Em vez de reagir impulsivamente, aprende a escolher palavras que edificam, orientam e trazem equilíbrio às conversas. Essa atitude cria ambientes mais saudáveis em casa, no trabalho e em qualquer relacionamento. O controle das palavras também revela maturidade emocional. Pessoas impulsivas falam movidas por sentimentos momentâneos. Já quem desenvolve sabedoria aprende a separar emoção de comunicação. Mesmo em situações de conflito, consegue se expressar com respeito e clareza, evitando transformar pequenas discussões em grandes crises. Existe também um impacto espiritual nas palavras. Provérbios mostra que aquilo que sai da boca revela aquilo que está no coração. Palavras carregadas de amargura geralmente refletem um coração ferido. Já palavras cheias de sabedoria e bondade indicam um coração que tem sido cultivado com princípios corretos. Por isso, o livro de Provérbios alerta constantemente sobre o uso da língua. Quem aprende a controlar suas palavras desenvolve uma habilidade poderosa, a capacidade de trazer vida, esperança e direção através daquilo que fala. E quando palavras são usadas com sabedoria, elas se tornam instrumentos capazes de construir relacionamentos fortes e transformar ambientes inteiros. Nem todos os perigos da vida aparecem de forma clara ou evidente. Muitos deles surgem de maneira silenciosa, disfarçados de oportunidades ou decisões aparentemente inofensivas. É exatamente por isso que o livro de Provérbios destaca a importância da prudência. Provérbios afirma que o prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes seguem adiante e acabam sofrendo as consequências. Esse princípio revela que sabedoria, muitas vezes, significa perceber riscos antes que eles se tornem problemas. A imprudência geralmente nasce da pressa ou da falta de reflexão. Quando alguém toma decisões apenas baseado no momento presente, sem considerar possíveis consequências futuras, aumenta significativamente as chances de cair em armadilhas. Muitas escolhas que parecem pequenas podem gerar impactos duradouros ao longo do tempo. A prudência, por outro lado, desenvolve a habilidade de observar além da superfície. Pessoas prudentes analisam cenários, avaliam riscos e procuram entender as possíveis implicações de cada decisão. Essa postura não significa viver com medo ou desconfiança constante, mas sim agir com consciência e responsabilidade. Provérbios também mostra que muitas armadilhas da vida aparecem disfarçadas de vantagens imediatas. Ganhos fáceis, propostas tentadoras ou caminhos aparentemente mais rápidos podem esconder problemas que só se revelam mais tarde. Quem age sem prudência costuma perceber o erro apenas quando as consequências já começaram a aparecer. O prudente aprende a fazer perguntas antes de tomar decisões importantes. Ele observa quem está envolvido, analisa intenções e procura entender se aquele caminho realmente conduz a algo saudável. Esse processo simples de reflexão evita muitos erros que poderiam gerar perdas emocionais, financeiras ou espirituais. Outro aspecto importante da prudência é a capacidade de aprender com experiências passadas. Pessoas prudentes observam erros próprios e também aprendem com os erros dos outros. Elas entendem que a história oferece muitos exemplos de decisões que trouxeram consequências negativas e usam essas lições para evitar repetir os mesmos caminhos.
Por isso, o livro de Provérbios ensina que prudência é uma forma de proteção. Quem desenvolve essa qualidade aprende a reconhecer perigos antes que eles causem danos, e ao evitar armadilhas invisíveis, consegue caminhar pela vida com mais segurança, equilíbrio e sabedoria. Em muitos momentos da vida, as pessoas se encontram diante de decisões difíceis. Caminhos diferentes aparecem, possibilidades surgem e nem sempre fica claro qual direção escolher. É exatamente nesse cenário que o livro de Provérbios apresenta um dos princípios mais conhecidos e profundos da sabedoria bíblica. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie apenas no seu próprio entendimento. Esse ensinamento revela que a verdadeira direção da vida começa quando aprendemos a confiar em Deus. A mente humana possui limitações naturais. Mesmo pessoas inteligentes não conseguem prever todas as consequências de suas escolhas. Muitas decisões que parecem corretas no momento podem revelar resultados inesperados no futuro. Por isso, Provérbios alerta que confiar apenas na própria percepção pode levar a caminhos incertos. Confiar em Deus significa reconhecer que existe uma sabedoria maior guiando a história. Essa confiança não elimina a responsabilidade de pensar e agir com prudência, mas acrescenta algo essencial: dependência espiritual. Em vez de tomar decisões isoladamente, a pessoa busca orientação divina através da oração, da reflexão nas Escrituras e da sensibilidade espiritual. Provérbios também ensina que reconhecer Deus em todos os caminhos transforma a maneira como a vida é conduzida. Não se trata apenas de procurar direção em momentos de crise, mas de incluir Deus em cada decisão diária. Quando essa prática se torna parte da rotina, a pessoa começa a desenvolver discernimento espiritual mais profundo. Outro aspecto importante da confiança em Deus é a paz interior que ela produz. Mesmo quando o futuro parece incerto, quem confia no Senhor consegue caminhar com mais serenidade. Existe uma segurança silenciosa que nasce da convicção de que Deus continua guiando o caminho, mesmo quando os detalhes ainda não estão completamente claros. Provérbios mostra que muitas pessoas enfrentam dificuldades porque insistem em caminhar apenas com base na própria vontade. Ignoram princípios espirituais, rejeitam orientação divina e tomam decisões movidas apenas por interesses imediatos. Com o tempo, percebem que essa independência absoluta frequentemente conduz à confusão e frustração. Por isso, o livro de Provérbios encerra muitos de seus ensinamentos, reforçando esse princípio central. Quando alguém aprende a confiar em Deus e reconhecê-lo em seus caminhos, algo extraordinário acontece. Aos poucos, as decisões se tornam mais claras, os passos se tornam mais firmes e a vida passa a ser guiada por uma direção que vai além da simples lógica humana. Ao longo da história, muitas pessoas acreditaram que poderiam construir sucesso ignorando princípios de justiça. Durante algum tempo, isso pode até parecer possível. Porém, o livro de Provérbios revela um princípio profundo. A justiça sustenta o justo, mas a maldade derruba o pecador. Esse ensinamento mostra que aquilo que sustenta uma vida de verdade não são apenas resultados visíveis, mas a base moral sobre a qual ela é construída. A justiça bíblica não se refere apenas a tribunais ou leis humanas. Ela fala sobre viver com retidão diante de Deus e diante das pessoas. Significa agir com honestidade, tratar os outros com equidade e tomar decisões que respeitem princípios corretos, mesmo quando ninguém está observando. Esse tipo de caráter cria uma fundação sólida que sustenta a vida em tempos difíceis. Muitas pessoas tentam alcançar progresso usando estratégias injustas, manipulam situações, prejudicam outros ou distorcem a verdade para obter vantagens momentâneas. No início, esses caminhos podem parecer eficazes, mas Provérbios alerta que esse tipo de crescimento raramente permanece por muito tempo.
Aquilo que é construído sobre injustiça geralmente carrega dentro de si as sementes da própria queda. A justiça, por outro lado, produz estabilidade. Pessoas que vivem de acordo com princípios corretos constroem reputação confiável. Seus relacionamentos são mais fortes, suas decisões são mais respeitadas e suas palavras possuem mais credibilidade. Essa confiança acumulada ao longo do tempo se torna um recurso valioso que sustenta oportunidades e parcerias. Provérbios também ensina que a justiça traz proteção espiritual. Quem escolhe agir corretamente desenvolve sensibilidade para perceber quando algo está fora do caminho certo. Essa consciência funciona como um alerta interior que ajuda a evitar decisões perigosas. Assim, a justiça não apenas constrói algo bom, mas também protege contra muitos erros. Outro efeito poderoso da justiça é o legado que ela cria. Pessoas justas influenciam suas famílias, comunidades e até gerações futuras. Seus exemplos se tornam referências que inspiram outros a caminhar pelo mesmo caminho de integridade. Dessa forma, a justiça não impacta apenas a vida de quem a pratica, mas também de todos ao seu redor. Por isso, o livro de Provérbios ensina que a justiça sustenta a vida. Quando alguém decide viver com retidão, cria uma base que não depende apenas das circunstâncias externas. E essa base sólida permite que a vida permaneça firme mesmo quando surgem desafios, pressões ou tempos difíceis. Um dos erros mais comuns da vida humana é acreditar que prosperidade depende apenas de ganhar mais. No entanto, o livro de Provérbios revela um princípio muito mais profundo. A verdadeira prosperidade está ligada à maneira como os recursos são administrados. Provérbios ensina que na casa do sábio existem reservas preciosas, mas o insensato devora tudo o que possui. Isso mostra que sabedoria não se manifesta apenas em grandes decisões, mas também na forma como lidamos com aquilo que recebemos diariamente. Muitas pessoas trabalham duro, recebem oportunidades e até conquistam bons resultados financeiros. Porém, sem sabedoria para administrar recursos, esses ganhos acabam desaparecendo rapidamente. Gastos impulsivos, falta de planejamento e decisões financeiras mal pensadas podem consumir em pouco tempo aquilo que levou anos para ser conquistado. O sábio, descrito em Provérbios, entende que cada recurso possui um propósito. Tempo, dinheiro, energia e talentos são vistos como responsabilidades que precisam ser administradas com cuidado. Em vez de viver apenas para o momento presente, ele considera também o impacto de suas escolhas no futuro. Essa mentalidade cria estabilidade e prepara o caminho para a prosperidade duradoura. Administrar bem recursos também envolve aprender a distinguir entre necessidades e desejos. A sociedade moderna incentiva consumo constante e satisfação imediata, mas Provérbios convida o leitor a desenvolver autocontrole. O sábio aprende a priorizar aquilo que realmente agrega valor à vida, evitando desperdícios que comprometem o futuro. Outro aspecto importante da administração sábia é a capacidade de guardar e preparar-se para tempos difíceis. A vida possui ciclos naturais, com períodos de abundância e momentos de escassez. Quem administra bem recursos durante tempos favoráveis cria segurança para enfrentar momentos desafiadores com mais tranquilidade. Provérbios também mostra que recursos bem administrados podem gerar impacto positivo além da própria vida. Pessoas sábias utilizam aquilo que possuem não apenas para benefício pessoal, mas também para ajudar outros e construir algo significativo. Dessa forma, prosperidade deixa de ser apenas acumulação e passa a se tornar instrumento de propósito.
Por isso, o livro de Provérbios ensina que administrar bem recursos é uma expressão prática de sabedoria. Quem aprende esse princípio descobre que prosperidade verdadeira não depende apenas do quanto se recebe, mas principalmente do quanto se sabe cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Existe um princípio difícil de aceitar, mas extremamente poderoso para o crescimento humano: a correção. Poucas pessoas gostam de ser confrontadas com seus erros, mas o livro de Provérbios afirma algo surpreendente. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a correção, permanece na ignorância. Esse ensinamento revela que a correção não é um castigo destinado a humilhar, mas uma ferramenta essencial para evitar caminhos que poderiam causar grandes prejuízos no futuro. Muitas pessoas evitam qualquer tipo de correção porque ela toca diretamente no orgulho. Admitir um erro exige humildade e disposição para mudar. No entanto, quando alguém rejeita constantemente orientações ou advertências, acaba repetindo os mesmos erros diversas vezes. Assim, aquilo que poderia ser corrigido rapidamente se transforma em um problema muito maior ao longo do tempo. Provérbios mostra que a correção funciona como um sinal de alerta. Ela aparece para indicar que algo precisa ser ajustado antes que as consequências se tornem mais graves. Assim como um médico alerta sobre um problema de saúde antes que ele se agrave, a correção revela áreas da vida que precisam de transformação. O sábio aprende a receber correções com maturidade. Ele não reage imediatamente com defesa ou justificativas. Em vez disso, reflete sobre aquilo que ouviu, analisa se existe verdade na orientação e utiliza essa informação para crescer. Essa postura transforma críticas construtivas em oportunidades valiosas de aprendizado. Outro benefício da correção é o desenvolvimento do caráter. Cada vez que alguém aceita ajustar sua conduta, fortalece valores como humildade, responsabilidade e disciplina. Esses elementos são fundamentais para construir uma vida equilibrada e respeitada. Pessoas que passam por esse processo se tornam mais preparadas para lidar com desafios maiores no futuro. Provérbios também mostra que a ausência de correção pode levar à destruição silenciosa. Quando ninguém confronta erros, ou quando a pessoa se recusa a ouvir conselhos, os problemas continuam crescendo, até que as consequências se tornem inevitáveis. Nesse ponto, aquilo que poderia ter sido resolvido facilmente se transforma em uma crise difícil de reverter. Por isso, o livro de Provérbios ensina que aceitar correção é um sinal de sabedoria. Quem aprende a ouvir advertências no tempo certo evita muitos sofrimentos desnecessários e constrói uma vida mais sólida. A correção pode ser desconfortável no momento, mas muitas vezes é exatamente o que impede que o futuro seja marcado por arrependimentos. Um dos alertas mais diretos encontrados no livro de Provérbios é sobre um inimigo silencioso que destrói sonhos sem fazer barulho: a preguiça. Provérbios descreve a pessoa preguiçosa como alguém que sempre encontra uma desculpa para adiar responsabilidades. Ela promete agir amanhã, espera o momento perfeito ou acredita que ainda há muito tempo disponível. Porém, enquanto essas justificativas continuam, as oportunidades começam a desaparecer. A preguiça raramente se apresenta de forma evidente. Muitas vezes, ela aparece disfarçada de descanso excessivo, distrações constantes ou falta de prioridade. Pequenos atrasos nas tarefas do dia a dia podem parecer inofensivos, mas quando se tornam hábitos, começam a criar um padrão de vida marcado por atrasos e oportunidades perdidas. Provérbios usa até o exemplo da formiga para ensinar sabedoria sobre trabalho. Mesmo sendo uma criatura pequena, a formiga se prepara com antecedência, trabalha com constância e organiza seus recursos para o futuro. Essa imagem simples revela uma lição profunda.
Progresso na vida geralmente nasce da soma de pequenas ações realizadas com disciplina ao longo do tempo. Pessoas diligentes entendem que o tempo é um dos recursos mais valiosos que existem. Cada dia oferece oportunidades de aprender, melhorar habilidades, construir relacionamentos e avançar em projetos importantes. Quando o tempo é usado com sabedoria, pequenas ações acumuladas produzem grandes resultados ao longo dos anos. Já quem vive dominado pela preguiça acaba percebendo tarde demais que o tempo não volta. Projetos que poderiam ter sido iniciados nunca saem do papel. Talentos permanecem subdesenvolvidos e oportunidades passam sem serem aproveitadas. Assim, a falta de ação hoje pode criar arrependimentos no futuro. Provérbios também mostra que o trabalho diligente não é apenas uma obrigação, mas um caminho para crescimento e prosperidade. Quando alguém se dedica com constância, começa a desenvolver habilidades, ganhar experiência e conquistar confiança das pessoas ao redor. Essas qualidades abrem portas que dificilmente se abrem para quem vive adiando responsabilidades. Por isso, o livro de Provérbios alerta que a preguiça pode roubar o futuro silenciosamente. Quem aprende a valorizar o tempo e agir com diligência, constrói algo muito diferente. Uma vida marcada por progresso constante, oportunidades bem aproveitadas e resultados que refletem anos de dedicação. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando algo que acreditam ainda não possuir. Correm atrás de conquistas, oportunidades e reconhecimento, imaginando que a felicidade está sempre um passo adiante. Porém, o livro de Provérbios revela um princípio que transforma completamente essa perspectiva. O coração contente encontra riqueza mesmo em meio às circunstâncias simples. A gratidão tem o poder de mudar a forma como enxergamos a própria vida. Quando alguém vive constantemente insatisfeito, começa a enxergar apenas aquilo que ainda falta. Mesmo conquistas importantes deixam de trazer alegria, porque logo são substituídas por novos desejos. Esse ciclo de busca contínua cria uma sensação permanente de vazio, como se nada fosse suficiente para gerar verdadeira satisfação. A gratidão rompe esse ciclo ao ensinar a reconhecer o valor do que já está presente. Pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas começam a ganhar significado. Relacionamentos, saúde, oportunidades e até lições aprendidas em tempos difíceis passam a ser vistos como presentes valiosos que fazem parte da jornada da vida. Provérbios também mostra que um coração grato transforma a maneira como enfrentamos desafios. Em vez de focar apenas nas dificuldades, a pessoa aprende a lembrar das provisões que Deus já concedeu anteriormente. Essa memória fortalece a fé e cria a esperança de que novas soluções também podem surgir no momento certo. Outro efeito poderoso da gratidão é a paz interior. Pessoas gratas vivem com menos ansiedade e menos comparação com os outros. Elas não precisam provar constantemente seu valor através de conquistas externas, porque aprendem a reconhecer que a vida já possui muitos motivos para alegria e contentamento. Além disso, a gratidão influencia diretamente os relacionamentos. Quem expressa gratidão demonstra apreço pelas pessoas ao seu redor. Esse reconhecimento fortalece laços familiares, amizades e parcerias. Um simples gesto de agradecimento pode transformar ambientes e criar conexões muito mais profundas. Por isso, o livro de Provérbios revela que a gratidão é uma forma de sabedoria. Quando alguém aprende a agradecer pelo que já recebeu, começa a enxergar a vida com novos olhos. E muitas vezes descobre que as maiores riquezas não estavam no futuro distante, mas sempre estiveram presentes, esperando apenas ser reconhecidas. Ao longo deste vídeo, percorremos uma jornada através de princípios que atravessaram séculos e continuam extremamente atuais. Cada ensinamento apresentado aqui não é apenas uma frase inspiradora,
mas parte de um sistema completo de sabedoria revelado no livro de Provérbios. São princípios que moldaram líderes, transformaram famílias e orientaram gerações inteiras a viver de forma mais sábia, equilibrada e alinhada com Deus. Talvez enquanto você ouvia cada uma dessas premissas, alguma delas tenha falado diretamente ao seu coração. Pode ter sido um princípio sobre disciplina, sobre controlar as palavras, escolher melhor as companhias ou aprender a confiar mais em Deus. Isso acontece porque a sabedoria bíblica tem uma capacidade única. Ela não apenas informa a mente, mas também confronta e transforma o coração. A verdade é que muitas pessoas passam a vida procurando respostas complicadas para problemas que possuem soluções simples, mas profundas. O livro de Provérbios mostra que sabedoria não está apenas em conhecer muito, mas em viver corretamente. Pequenas decisões tomadas com sabedoria todos os dias podem mudar completamente o rumo de uma vida ao longo do tempo. Nenhuma dessas premissas produz transformação apenas por ser ouvida. O verdadeiro poder delas aparece quando são aplicadas na prática. Quando alguém decide vigiar suas palavras, agir com integridade, valorizar o tempo, ouvir conselhos sábios e confiar na direção de Deus, algo começa a mudar gradualmente. As decisões se tornam mais firmes, os relacionamentos mais saudáveis e o caminho da vida mais claro. Provérbios nos lembra que sabedoria não é um destino final, mas uma jornada contínua. Todos os dias surgem novas escolhas, novos desafios e novas oportunidades de agir com prudência ou com imprudência. E cada decisão, por menor que pareça, contribui para construir o futuro que estamos criando. Talvez hoje seja exatamente o momento de escolher viver com mais sabedoria, de aplicar pelo menos um desses princípios na sua rotina diária. Porque quando a sabedoria começa a guiar as escolhas, a vida deixa de ser conduzida apenas pelas circunstâncias e passa a ser construída com propósito. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Qual dessas premissas mais falou com você hoje? Escreva nos comentários, porque sua resposta pode ajudar outras pessoas que também estão buscando viver com mais sabedoria. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas verdades. Porque às vezes, uma única palavra de sabedoria pode mudar completamente o rumo de uma história.